Oi, sou eu. A garota das fitas. Precisava mesmo de mais uma fita? Como uma série sobre uma menina que se matou poderia ganhar 4 temporadas? Você deve estar enlouquecendo. Eu tô enlouquecendo. Eu não quero me prolongar muito aqui, então espero que esteja preparado, pois teremos spoilers. E talvez alguns likes aqui embaixo se puder ajudar. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e... Cara, acabou, entendeu? Finalmente 13 Reasons Why acabou. E eu não quero aqui que ninguém me interprete mal, sabe? Tipo, nossa, acabou finalmente, a série acabou. Não é isso. Até porque se você me conhece, se você acompanha o canal há mais tempo, você com certeza sabe que eu sempre fui um dos maiores defensores pra série continuar com vida, sabe? Pra ter uma segunda, uma terceira temporada, porque eu vi história muito além do que foi contado ali com a Hannah Baker. A minha comemoração aqui se faz presente pelo fato de que essa é uma série com um teor muito pesado, sabe? A cada temporada as coisas vão ficando mais dramáticas, acontecimentos mais tristes vêm rolando. Não é bom a gente assistir esse tipo de coisa, sabe? Isso surte um efeito na nossa vida, querendo ou não. E justamente esse quarto e último ano do 13 Reasons Why, ele puxou tudo de negativo que a série poderia puxar, sabe? Ela torceu ao máximo o pano, assim, sabe? Espremeu os piores assuntos possíveis e as abordagens mais dramáticas pra finalizar a história de fato, sabe? E a gente, eu digo não só eu e você, mas o mundo inteiro tá agora, presente, né, nesse exato momento, enfrentando uma quarentena. Então, tipo, cara, isso é ruim, sabe? Assistir uma coisa assim não faz bem pra nossa saúde mental. Tanto que no meio da série, assim, ó, assistindo lá, tipo, 4º, 5º episódio, eu pensei, cara, não dá pra ficar assistindo isso aqui. Tá pesado demais, sabe? Eu tô sentindo o que o Clay tá sentindo. Não vou conseguir, eu vou ter que pular pro final. E eu não pulei, eu assisti toda a série, eu fui guerreiro. Mas chegando no final, o último episódio me destruiu, cara, sabe? Acabou comigo. Acredito que com todo mundo também. Então é por isso, sabe? Finalmente acabou. Porque assistir essa série tem o seu lado negativo. Ela não faz bem pra mim, talvez não faça bem pra você. Não é uma série alegre, é uma série com momentos super felizes, sabe? Mas por um lado, a gente não pode deixar de falar aqui que a 4ª e última temporada do 13 Reasons Why foi a melhor temporada da série depois da primeira, lá de 2017, sabe? Ela acertou o tom, ela finalmente conseguiu entregar tudo que a gente queria. E que bom, né? Que bom! A trajetória de 13 Reasons Why. O grande desafio de 13, depois da primeira temporada, era encontrar uma história que pudesse continuar tudo que foi deixado em aberto no finzinho da primeira temporada, o que eu não achava muito difícil, sabe? Pô, tinha história pra contar sim, sabe? Eu via muita gente falando, não tem mais o que contar, acabou. Mas tinha ainda, sabe? Tinha algumas abordagens ali que precisavam ser preenchidas e finalizadas. Até porque a história era muito mais do que só o suicídio da Hannah Baker. Ela era uma série em geral sobre o uso de drogas, sobre estupros, sobre depressão, preconceito, armas na escola. Era exatamente o que várias séries não tinham coragem de abordar ou tocar na ferida, sabe? Por ser um teor muito pesado. E 13 teve essa coragem. E esse era o gancho pra segunda temporada, né? O Bryce Walker sendo punido pelo que ele fez com a Hannah, porque não é justo uma série acabar sem alguém como o Bryce não ser punido, e a gente tentar entender por que o Tyler tava sofrendo naquele momento, o que ele poderia fazer com as armas que ele comprava, né? O massacre que todo mundo achou que ia acontecer na escola. E então a segunda temporada chegou, ela veio com essa abordagem, só que ela veio com um foco completamente diferente, sabe? Tem uma série de problemas, cara, que a gente pode abordar aqui, que 13 Reasons Why enfrentou durante esses anos aí de tentar continuar a história. A gente pode começar falando sobre o relacionamento que o Clay teve com uma das personagens que logo depois ela deixa a série. Lá nos primeiros episódios da segunda temporada, que não tinha química nenhuma, entendeu? A gente perdeu uns 13 episódios com ele, com aquele relacionamento, e com aquelas alucinações da Hannah Baker. E aí cada um dos personagens que estudava na Liberty teve que ir lá no tribunal depois sobre o suicídio da Hannah e falar qual que era o envolvimento dele. Era episódio demais pra conteúdo de menos, sabe? Toda a segunda temporada poderia ter sido encurtada em o quê? 5 episódios, sabe? Eles ficaram também enrolando com aquele negócio das Polaroids. Ah, porque as Polaroids vão ser as novas fitas, e acabaram que não eram nada, cara. As Polaroids eram as provas deixadas pelo Zack, uma por uma, pra denunciar o Bryce, o que depois não fez sentido nenhum. Mas a conclusão da temporada foi boa.
E isso foi um ponto positivo, sabe? Eles terminaram a temporada dando a entender que o que a gente quer ver só vai rolar na terceira. Que no caso era a justiça pelo que o Bryce fez com a Hannah e o massacre que o Tyler poderia vir a cometer pela série de problemas que ele vinha enfrentando. A série acabou aí e a gente ficou, tá, beleza, eles não contaram isso na segunda, na terceira, então finalmente a história vai ser finalizada, né? Só que não acontece isso! A terceira temporada é terrível, entendeu? É a pior temporada dessa série. Até porque essa terceira temporada, ela foi tudo que ela não deveria ser. Ela mudou o formato do 13 Reasons Why, sabe? Ninguém pediu pra ver aquilo. Ninguém. O que a gente queria ver na terceira temporada? O que a gente não viu na segunda, que era justiça pela Hannah, alguma coisa envolvendo armas na escola, porque, cara, isso, querendo ou não, é um assunto muito falado lá nos Estados Unidos. Infelizmente, acontece no mundo inteiro. E 13 Reasons Why é uma série que não tinha medo. Então, tipo, por que não falar sobre isso? Só que ela entrou numa vibe completamente diferente. Já começou a série ali com um assassinato. Bryce Walker morreu, tudo bem. Só que aí parecia que era uma série de investigação, que nem Elite ou PLL, onde você tem que descobrir quem que é o assassino. E aí em cada episódio uma pista aparece, e aí não é aquela pessoa. E 13 Reasons Why não é sobre isso. Nunca foi uma série onde você tem que descobrir quem que fez isso, quem que fez aquilo. É uma série de mistério? É, mas não é uma série de assassinato. Pra piorar, eles colocam a Anne, que é uma personagem que chegou agora e tá como protagonista, ela que começou a narrar a história. Mudou completamente. E o pior de tudo é que eles tentaram meio que romantizar o Bryce, sabe? Tipo, ele também tem sentimentos. Eu quero saber disso, entendeu? Ninguém quer ver isso. A gente não quer ver a vida do Bryce Walker. E a terceira temporada ainda acaba com um gancho completamente desnecessário pra uma quarta temporada que não fazia o menor sentido existir. Um personagem que é o Winston vai tentar descobrir quem que incriminou um monte e botou ele na cadeia e ninguém mais quer saber disso, porque a história perdeu o foco. Então, a quarta temporada não era necessária. Eu fiquei com o pé atrás pra quarta temporada, eu pensei, não precisa. Chega, deu, a história tá contada, tá finalizada, acabou. Porque o Bryce morreu, o Tyler tava se tratando, o Alex tava bem, entendeu? Ele passou lá tentou cometer suicídio, melhorou. O Clay tava, né, se recuperando também. As coisas estavam indo bem. Então, tipo, o que você vai contar mais? Mas é bom demais estar errado às vezes, sabe? Tipo, você enxergar uma coisa, não esperar nada e se surpreender. Eu acho que talvez tenha sido isso que fez essa temporada ser tão boa. Eu acredito que ninguém tava esperando nada da quarta e última temporada, porque, tipo, não tinha o que contar. E eles contaram exatamente o que eles deveriam ter contado na segunda e na terceira temporada. Então, tipo, teoricamente, 13 Reasons Why é feito de 2 temporadas e as outras são enrolações pra complementar a história que não tinha necessidade de ser complementada. A quarta temporada retrata a solidão do Clay e como ele tá passando pelo que a Hannah passou e ninguém tá percebendo isso. A série também faz você sentir a loucura dele, os ataques, a ansiedade. Parece que você tá ali com o Clay, sabe? Parece que você tá vivendo com ele. E a atuação do Dylan Minnette, cara, tá muito boa. Parece que todo o elenco evoluiu e se preparou perfeitamente pra última temporada, porque tem uns momentos que ele surta do nada e depois ele tá normal. Exatamente como alguém que tá sofrendo com um tipo de transtorno. Aí a gente também teve o prometido ataque, que é uma simulação na escola, pra mostrar como os alunos vão se portar e como isso é uma realidade, infelizmente. Também teve a evolução de cada personagem, sabe? Tipo, o Clay de um menino normal se tornou um menino transtornado, a Jéssica de uma menina inocente se tornou uma mulher forte por tudo que ela passou, e mostrando pra gente os alunos seguindo leis impostas por pessoas que nem sabem o que elas estão impondo. E na escola eles são abordados pela polícia de forma completamente autoritária, sabe? A gente percebe um preconceito ali sendo retratado também. A polícia parando pessoas mexicanas, pessoas negras, simplesmente sem motivo, sabe? Eles estão numa zona de escola, eles são adolescentes. Tudo isso a custo de quê, cara? Sabe? Tipo, tirando a liberdade dos alunos, deixando eles completamente frustrados e surtados sem conseguirem viver a adolescência num ambiente escolar. E o maior exemplo disso tudo é o próprio Clay. Tá sofrendo um monte de transtorno. De repente ele é colocado numa situação de perigo, onde ele fica aflito e começa a imaginar coisas e como é que ele não vai surtar, entendeu? Tá cheio de problema, tá cheio de coisa acontecendo ali. Eles enfiam mais coisa na cabeça dos jovens. E por essas abordagens, sabe? Por toda essa temática e os episódios e várias coisas acontecendo a todo momento, que fazem a quarta temporada do 13 Reasons Why ser ótima, sabe? É exatamente o que a segunda e a terceira temporada deveriam ter sido. A quarta é o problemático final de 13 Reasons Why.
E depois de toda essa trajetória que a gente acompanhou durante 4 temporadas, finalmente a gente chega em um final, só que em um final bem problemático, sabe? Eu não digo, assim, ó, problemático a ponto de ser tendencioso, mas problemático a ponto de ser muito dramático, muito pesado. 13 Reasons Why sempre traz uma carga emocional muito grande no fim, né? A gente teve a morte da Hannah, e aí depois a gente teve aquela cena do Tyler, e nesse último ano a gente teve o acontecimento com o Justin, um menino que passou por muitos e muitos problemas, e enfrentou várias e várias coisas durante todos esses anos, passou pela reabilitação pra num piscar de olhos morrer, entendeu? E assim, ó, de repente, do nada. E assistir ele sofrendo, segurando a mão do Clay, dizendo, cara, eu tô com medo, entendeu? Eu não sei o que vai acontecer. E assistir essas cenas traz um peso muito ruim pra dentro de nós, sabe? Abala a gente de inúmeras maneiras, porque, cara, não é uma coisa que você vê sempre. E isso fica mais pesado ainda quando a gente lembra que uns episódios anteriores, o Clay foi muito injusto com ele, sabe? Falando dos pais e dizendo que o Justin nunca vai ser um filho como o Clay é, pra depois a gente perceber que o Justin tratava o Clay como se fosse a melhor pessoa do mundo. Tanto que a redação que ele escreveu pra entrar na universidade era sobre o Clay. Ele era a pessoa que estendeu a mão pro Justin quando ele mais precisava. E é por esse motivo que eu acredito que o Justin não merecia o final que ele teve. Um personagem que foi da pior pra melhor pra acabar assim. Isso tudo bem, sabe? Eu entendo que 13 Reasons Why não é uma série feliz. E pra você que tava esperando um final feliz, sabe? Tem que acabar felizes para sempre, tudo tem que ser resolvido. Com certeza você não tava assistindo a mesma série que eu. Eu tenho quase certeza que não, sabe? Porque eu já esperava que fosse acabar de uma maneira dramática, sabe? Isso não ruim, mas pesada. Até porque a própria série, ela nunca consegue ser feliz. Não tem um momento que a série é muito feliz. Ou ela é feliz, ou ela é muito triste, ou ela é feliz e logo depois é triste. Como, por exemplo, várias situações nessa própria temporada, onde momentos de felicidade estavam acontecendo. O Clay ali acabou de dormir com uma menina e aí depois ele vai andar de carro e sofre um acidente. Ou o Alex tá muito feliz e aí ele se afoga. Ou o Justin tá vivendo ali a adolescência dele e todo mundo tá feliz e ele morre, sabe? A série, ela não consegue ter nenhum momento de felicidade. Ela sempre vê o pior lado do melhor lado, entende? E essa dificuldade de tornar as coisas felizes, ou ter momentos felizes, e deixar eles felizes sempre, é o que torna uma série dramática. A própria última cena, que tem 30 segundos, sem falar nada, do Clay e do Tony andando de carro, é a representação do que eles querem passar, sabe? Acabou, é um vazio. É isso, a vida continua, nem todos os problemas podem ser resolvidos, infelizmente. Mas a gente tem que continuar. É exatamente essa a mensagem de 13 Reasons Why. A vida continua e a gente tem que escolher viver, como o próprio Clay disse. E o que acontece depois? Que nem eu disse antes, a série nunca foi só sobre a história da Hannah Baker. Ela foi um gancho pra iniciar toda aquela história com todos aqueles personagens. Que é basicamente sobre um grupo de adolescentes que começaram a sofrer transtornos e enfrentaram problemas justamente por causa dessa enxurrada de fitas e exposição que a Hannah fez. A gente acaba descobrindo que todo mundo ali tem problema. Infelizmente a Hannah a gente não conseguiu salvar. Não deu, não teve como, entendeu? As pessoas não enxergaram aquilo. Mas e o Clay? E o Tyler, e a Jéssica, eles não merecem ser salvos, entendeu? A gente não tem que ouvir a história deles também? Eu acho que a gente tem que, sabe? Eles também estão ali, eles também viveram aquilo, eles sofreram com isso. Então a gente tem que dar uma chance pra história deles e tentar solucionar isso. Só que assim, cara, pelo amor de Deus, chega! Acabou, não tem que ter mais temporada nenhuma. Eles podem, se eles quiserem fazer, uma temporada sobre o Clay na faculdade, uma temporada sobre a fita perdida da Hannah. Cara, eles fazem quantas temporadas eles quiserem. Agora, se vai ser boa, se vai honrar o nome da série, que nem essa última temporada fez, eu acho muito difícil. Porque eu vi em alguns sites aí dizendo que algumas pontas ficaram em abertas e que um possível spin-off do 13 Reasons Why podia vir à tona, e o Dylan Mineta até comentou sobre, só que não, entendeu? Cara, chega. O próprio Dylan concorda que o fim do personagem dele, ele tá bom. É isso que ele queria contar, não precisa de mais. E foi essa a mensagem do 13 Reasons Why. Mesmo que ela tenha sido problemática
tendenciosa em alguns momentos, ela também ajudou muitas pessoas. Ela também deu suporte para algumas pessoas. E eu acredito que a mensagem era essa, sabe? Principalmente o último episódio. Ele fala sobre uma coisa muito importante. Que o depois é viver. Sempre vai ter uma música nova pra gente ouvir, uma coisa nova pra gente descobrir. Então, cara, vamos escolher viver. Vamos escolher estar aqui, porque não existem só dias felizes, tem dias ruins, mas a gente tem que buscar ajuda. A gente precisa fazer isso porque ninguém é de ferro. Então, mesmo que tenha sido problemática em muitos momentos, também foi necessária em vários momentos. Então, por isso que sempre que a gente puder escolher, vamos escolher estar aqui, né?